com Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue sobre cada um de nós. Vamos anotar a Escritura, São João capítulo 10, versículos 7 ao 9. Escritura segundo São João 10, do 7 ao 9. Vamos cantar o hino 302. Mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, homem emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, o que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, o que nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu
cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glórias a Deus. 196, vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, em faminto a Jesus em cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vê no fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus em cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus em cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, graças a Deus. Vamos orar, irmão. Convido a igreja a ficar de pé para fazermos essa oração. Interceda pelo encontro regional de pastores no próximo final de semana e por toda a noiva na face da terra. Senhor, grande Pai celestial, neste momento, ó Pai, nós levantamos nossas mãos em intercessão, ó Pai. Pedimos, ó Deus, ali pelo encontro regional de pastores, ó Pai, na cidade de São Paulo, Senhor Deus, onde o Senhor tem o seu servo ali, ó Pai, pastor Adil, o qual será um anfitrião, ó Deus. Tudo, Pai, esteja diante de Ti ali, ó Pai, sob a direção do Espírito Santo, ó Pai. Cada caravana, Senhor Deus, cada pastor que irá falar ali, ó Pai, tudo esteja diante de Ti, ó Pai. Use cada um, Pai, a seu favor, ó Deus. A noiva, Pai, em todo o mundo, Senhor Deus. Que o Senhor visite cada um, ó Pai. Ajude cada um, cada necessitado, ó Deus. Que o Senhor venha de encontro com cada necessidade de cada um, ó Deus.
o nosso culto aqui nesta tarde, Senhor Deus, culto de Santa Ceia, ó Pai, que cada um possa passar aqui, ó Pai, pela fila da ceia, regozijando, ó Pai, sabendo que ali a cura, a libertação, ó Deus, confiados nisso, ó Deus, ajude cada um, ó Pai, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus encear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, ver no fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a ceiar vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus encear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E agora a parte mais importante, a palavra de Deus sendo ministrada pelo pastor Aparecido Vital. Somente crer, tudo é possível. Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Pai, por esta rica oportunidade, Pai, de nos reunir, Pai, na presença do Senhor, tomar a Santa Ceia, Senhor. Ó Deus bendito, vivifica, Senhor, esse ato, meu Deus, em cada coração. Que esta Santa Ceia venha a ser, Senhor, saúde física e espiritual para o Teu povo aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos, Senhor, a palavra que alimenta nossas almas, Pai. Conceda pelo Teu poder, Pai, que haja aquela inspiração, aquela unção que é vinda do Senhor, Pai, para o bem de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde, irmãs e irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Nós estamos aproximando de mais um encontro regional de pastores de igreja, né? Eu estava presente quando foi criado o encontro regional. Não me lembro o ano, parece que foi em torno de 78, por aí.
lá no encontro que tivemos em Toledo, no Paraná. E então, um dos pontos que o saudoso pastor Joaquim disse, que os encontros regionais, eles seria mais facilidade de confraternização das igrejas, porque só o encontro nacional fica mais distante, então o Brasil seria repartido em regiões, e as causas, como causas que surgem entre que os pastores têm que resolverem, então as pequenas causas se resolviam nos encontros regionais. As causas que fosse mais difícil era levado nos encontros nacional. Então, o que eu quero frisar bem é esse sentido. Um dos pontos principais foi isso, mais facilidade de confraternização das igrejas. Então, como a Havaiandava, pelo menos por enquanto, não vai assim, está preparando caravana para ir nesses encontros, então eu pediria à igreja que não ficasse indiferente. Se dias de culto, por exemplo, na sexta-feira já é realmente dia de culto, que é a abertura do encontro, né? Os irmãos vêm assistir na igreja, né? Faz o possível de não falhar, né? Assistir na igreja. E no sábado, que não é dia oficial de culto, assista em casa, pelo celular, não fique indiferente a isto. Então é um conselho da parte da gente. Quando naquele tempo que a gente estava em Birigui, diante do povo ali, por quê, irmão? Eu tenho esperança, irmãos, de nós ainda ter um tabernáculo assim. O meu filho, ele falou algo para mim que aquilo ficou no meu coração, se um dia ter o tabernáculo próprio, né? Se um dia nós construirmos o tabernáculo, ter o tabernáculo próprio. E ele me falou assim de o som, por exemplo, um forro, o salão ser forrado, e de distância em distância assim, um microfonezinho, assim, em todo o santuário. Fica um som ambiente, não extrovertido, não um som assim, muito forte, e não precisa usar caixa, né, que aí tem em todo lugar, tem aquele microfone. Então aquilo ficou no meu coração. Eu tenho desejo de fazer assim, se Deus permitir, né, que a gente tenha um tabernáculo próprio. E é o que eu estava dizendo, quando a gente estava em Birigui, naqueles tempos, eu e minha família, nós trabalhávamos com estofados, com sofá, fabricava sofá. Aí então, esses encontros regionais, a gente pegava aqueles rolão de espuma, né? Enrolava a espuma assim, parece-me que é 5 metros por, acho que é 1,90 de largura, parece. Nós enrolava aqueles rolão assim e levava. E geralmente os pastores que estariam hospedando o encontro, geralmente eles arrumavam um colégio. A maioria conseguia colégio. Aí, então, a gente colocava aquela espuma assim, nos quartos, na sala, né, que conseguia. Então, colocava aquela espuma. Então, vamos supor, num quarto ali era os jovens, os homens, tudo. Já no outro quarto era as jovens, irmãs, e assim, às vezes no outro. Então, e sucessivamente. Então, nós não perdíamos encontro, não. Era difícil ter um encontro regional que a igreja não ia, né? E então, são lances que o Espírito Santo dá que é para o nosso bem espiritual, né? Agora, tudo tem exceção. A igreja de Havaiandava, eu sei, é uma igreja que vem sofrida, né, por esses casos que tem acontecido e tudo, está começando a entrar em ordem agora, né? Acredito eu, creio eu que Deus está, né, nos abençoando então eu pediria à igreja que não ficasse indiferente. Dia de culto oficialmente, vem assistir daqui. Deus tem dado esse sentido de internet. Isso é a árvore
do conhecimento do bem e do mal. O povo de Deus usa para o bem. O povo do mundo, na maioria, usa para o mal, mas nós usamos para o bem. E reconhecemos que é uma lei de Deus e uma bênção para nós. Então, vocês não fiquem indiferentes a isso. Quando não é dia de culto, assista em casa, né, pelo celular. Tem dado toda essa facilidade, né? Graças a Deus. Então vamos ler as Escrituras, irmãos, como anunciado. São João capítulo 10, versículos 7 ao 9. Antes da leitura, irmãos, vocês não vão achar difícil continuar de pé, que eu vou dar mais uma palavrinha e então logo em seguida estaremos fazendo a leitura. É concernente à escola dominical, concernente à escola dominical. Como eu já expliquei de outras vezes, faz o seguinte, assentam. Assim a igreja fica mais à vontade. Como eu já expliquei de outras vezes, ali em Campinas, o pastor Clomar tem tido essa direção de o culto começa às 7h30 da manhã e termina às 11, 11h30, às vezes um culto bastante extenso em horário. Mas ele tem sentido no coração de dar o almoço para a igreja. Terminou o culto, faz as filas, né? Primeiramente as irmãs, depois os irmãos, e os obreiros têm até a mesa já separada lá própria. E então está tudo em ordem. Ele sentiu no coração de fazer assim. A voz do irmão Brana, ele passa 45 minutos? 45 minutos de a voz do irmão Brana. Tem sentido no coração de fazer assim. O que é muito bom, ouvir a voz do precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a voz direta dele e traduzida por um irmão no nosso idioma, né? É muito bom. Mas, todavia, o irmão Brana não mandou que tivesse assim o tempo na gravação e um tempo o pastor pregando. Mas se a pessoa sentiu de fazer assim, ele dá o conforto para a igreja, dá o almoço para a igreja. Já tem a pessoa que faz o almoço lá, as pessoas que fazem o almoço. Então, tudo bem. Mas ele começa a pregar, normalmente é de 9h30 em diante. 9h30 em diante. Então, eu gostaria que os irmãos, as irmãs, levassem isso a sério. Porque nós estamos preparando para ir embora desse mundo. Estamos preparando para ir embora desse mundo. Tem as irmãs que têm dificuldade por causa de criança pequena, eu sei. Cada coisa no seu lugar, eu reconheço isso. Mas tem um jeitinho ali de uma criança está chorando, vai ali para o berçário, né? Cuida ali. Eu tinha pensado até, eu queria falar particular e esqueci. Aqui, conforme não tem o diácono ainda, Deus pode, no dia da manhã, ter o diácono sim. Mas por enquanto não tem. Eu pediria, irmão Rafael, por exemplo, no caso da irmã Janaína, tem a criança que às vezes está aqui dentro e às vezes está lá na rua ou atravessa a rua. Então, é claro que a mãe tem cuidado. Se a criança, vamos supor, não tem uma saúde normal para menino, fica quieto, hora do culto e coisa. A criança é criança. Mesmo que tenha a saúde perfeita, continua sendo criança. Os meus filhos, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu entendia que eles eram os mais santinhos na igreja, quietinho. Saudoso pastor Nelson, que era o diácono ali naquele tempo,
Diz que nos cultos de oração, todo mundo fechado, todo mundo com os olhos fechados. Aí eles, tanto os meus que nem os do pastor Luiz, eram os principais. Então eu já cutucava um da costela do outro e já fazia arte, saía tudo. Aí o irmão diácono pegava eles, levava lá para o quartinho do diácono e falava: vocês vão orar aqui agora, vocês vão orar aqui agora. Pegava aquela turminha e levava para lá. Então, criança é criança. Mas se tratando da criança não estar com a saúde perfeita, às vezes corre para a rua, está passando carro, moto, tudo. Então, era para me ter falado com o irmão Rafael, isso particularmente, irmão, e não falei. Mas se o irmão puder ajudar nesse sentido, por exemplo, no sentido da criança, às vezes, né, ir para a rua, né, para não ficar despreocupada, né, não ficar assim despreocupada. Mas eu gostaria que vocês, olha, eu não sei se outro pastor abriria de mão para vocês, para a igreja não estar aqui 7h30 da manhã, o que seria importante para assistir a escolinha desde o começo lá, que já a criança cresce naquela influência, participando, treinando a cantar e tudo. Mas todavia, principalmente as irmãs que não têm criança, se vocês pelo menos 9h30 já está aqui e assistir a pregação do pastor. Eu gostaria que as irmãs fizessem esse esforço, né? E os irmãos, né, fizessem esse esforço para que pelo menos a pregação oficial do pastor, os irmãos, as irmãs ouvirem. No dia da manhã, eu não sei, talvez Deus determina que a gente muda para cá, aí então é nós aqui, local, né? Mas por enquanto não é, graças a Deus, por Deus ter dado esse recurso de internet, computador, essas coisas, todo meio de ouvir a palavra como se fosse ao vivo aqui, né? Então Deus tem dado esse meio, né? Então eu creio que seria para o bem de todos. Por exemplo, eu expliquei sobre aquele sentido, né? Tem irmãs que não têm esposo cristão. Então, faz o almoço primeiro. Não deixa assim, pontinho do diabo vir trazer descontentamento entre o casal. Não. Faz o possível para conservar a harmonia no lar. A Bíblia diz que muitos irmãos foram ganhos pelo porte de suas esposas. Então, faz o almoço primeiro, deixa tudo certinho, né, e assiste a pregação. Então, veja, o Senhor Jesus Cristo deu a vida humana dele aqui por nós. Irmão Brana disse que ele poderia ter até casado, ter tido uma família. Irmão Brana disse isso. E o que o irmão Brana falou, eu creio. Eu creio sem nenhuma reserva. Mas o Senhor Jesus disse: por amor a eles eu santifico a mim mesmo. Então, ele se rendeu totalmente por nós. Isso é um pouquinho mais, irmãos, e nós vamos embora. É um pouquinho mais e nós vamos embora. Vamos ler a Escritura, então. São João 10, versículos 7 ao 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Senhor, abençoa a tua palavra, assim como já oramos. No teu santo e bendito nome nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Assentar-nos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará
e sairá e achará pastagem. Quantas pastagens as ovelhas do Senhor têm nesse tempo? Internet, gravações em 24 horas. Literaturas, a Bíblia Sagrada, a palavra revelada, o quíntuplo de Efésios, tudo. Quanta pastagem! Eu já citei uma escritura aqui de Joel, capítulo 2, creio que versículo 26, por aí, que ele disse que restauraria os anos que foram consumidos pelo inimigo, principalmente esse sacerdócio papal. Ali Joel usando termos simbólicos, apanhando insetos, que representa esse poder maligno em vários estágios. Mas que Deus prometendo que restauraria, então nós comeríamos abundantemente e ficaríamos saciados. Então isso está acontecendo plenamente nos nossos dias. A fartura da palavra revelada para nós, que pela graça de Deus fomos agraciados com a revelação de receber a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus é a porta de todas essas coisas, e a fé é a chave que destranca a porta. Agora, se Jesus é a porta de todas essas promessas de Deus, fé em sua obra consumada destranca todas as portas para todo o tesouro que há dentro do reino de Deus. Entende? Não é hora de fazer uma pergunta que eu vou fazer, irmãos, mas eu vinha vindo preocupado e eu estava preocupado e esqueci de perguntar antes de começar o culto. Estou preocupado com a irmã Rosana. Ela está com saúde, as irmãs, os irmãos, dá notícia dela, sabe sobre ela? O irmão ouve certinho e passa. Oi? Graças a Deus. Eu estava preocupado com ela. Então tá bom. Agora em Hebreus capítulo 11, tem uma grande lista deles anotados aqui, desses heróis da fé. Foi a chave da porta que fechou a boca dos leões. Foi a chave, a fé que destrancou as prisões. Foi a fé, a chave da fé, que apagou a força do fogo. Fez escapar do fio da espada. Ressuscitou os mortos. Foi a fé, a chave da fé no Deus vivo. Veja, essa mão, esse homem, essa mulher, que pode tomar essa chave da fé, pode destrancar cada promessa que Deus fez. Mas se não tem essa chave, você está apenas supondo. Você nunca destrancará. Você se chocará contra ela, pois esta chave é reticência. Há uma escritura que Paulo disse, nós rodeados de testemunhas desses heróis da fé. Então, irmãos, todos esses profetas e servos de Deus no passado, eles estavam num pacto que era uma sombra. Eu creio que não me falha a memória, é Colossenses 5, verso 16, faz tempo que não leio essa escritura, que diz que ninguém vos não julgueis pelo comer, beber, pelas luas novas, dia de sábado, tudo eram sombra das quais o corpo era Cristo. Então, essa nuvem de testemunhos, ele estava num pacto
apontando, era uma sombra apontando para o que tomaria lugar, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário, que tirou todo o direito de Satanás sobre os crentes, sobre aqueles que creem na palavra revelada de seu dia. Então veja, o Calvário pôs fim em tudo. Então essas testemunhas no passado estavam num pacto de sombra. E foram eles seres celestiais? Não, não, não. Pessoas como nós aqui. É certo que, na maioria, no sentido de um mensageiro da hora, tal como o irmão Brana nessa era. Mas não somente eles. Por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, no Antigo Testamento. Eles foram testemunhas, eles não eram profeta, o profeta era Daniel, mas eles não eram. Mas veja, venceram pessoas como nós aqui. Agora veja o discernimento. A estátua que Nabucodonosor tinha feito, foi Nabucodonosor, né? Tinha feito, não era a estátua de Dagon, Deus Sol, não sei o que lá mais, Diana dos Efésios, não, era a estátua de Daniel. Porque o rei já tinha constatado o poder de Deus em Daniel. E então ele fez uma estátua de Daniel, era para eles adorar aquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe que adorar uma estátua é idolatria. E eles, não, nós não dobraremos para isso. Vocês estão vendo a fornalha acesa? Vai ser aquecida 7 vezes mais. O diabo é terrível, irmãos, eles vêm com um agravo terrível. Então, somente o Espírito Santo nos dá força para vencer esse inimigo tão terrível, mas ele já está vencido. Então, veja, eles não, mas peraí, se um tirasse uma ideia com o outro, peraí, irmão, esse rei aí é um idólatra, é um pagão, idólatra, mas peraí, olha a consideração, é do nosso irmão que ele fez a estátua, vamos ceder um pouquinho aqui. Não, não e não, não. Quando o faraó falou para Moisés, você vai, mas deixa pelo menos gado para nós. Moisés falou assim, do que é nosso não fica nem uma unha para você, para você, Nabucodonosor, quer dizer, faraó. Então, veja, é uma prova, um teste, uma força que vem, e nós estamos rodeados dessas testemunhas. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, que tem todos esses tesouros de bênção que Ele quer, que a igreja usufrui, cura divina, solução de problema. Há poucos dias, não sei se até mesmo, está na internet, irmão? Não. Tá? Mas é para a glória de Deus que eu vou falar. A minha sogra estava em casa. Ela fala que crê muito no Senhor Jesus, mas só que é de fé católica. E ela estava com a tosse, passando mal, ela já aos 87 anos, quase 88 anos de idade. A gente até seria muito bom se ela ficasse com nós mais tempo e tudo, mas ela naquele sofrimento, e eu pedi, Senhor Jesus, eu peço em primeiro lugar pela saúde espiritual dela, que nasça no coração dela um desejo de conhecer o Salvador, conhecer o Senhor como o único Salvador nosso, e a natureza ser mudada, né? Ela ter um novo nascimento.
Todavia, Senhor, que enquanto ela está aqui, ela tem a saúde. Na verdade, passou por médico. Mas eu fiquei crendo, foi no médico dos médicos. Passou a sentir bem de saúde, ficou boa, até que uma filha dela que estava a passeio para um determinado lugar, aí de volta passava por aí e levou ela, mora em Três Lagoas, né? Então, eu parece que percebi naquela oração que o quadro já mudou. Então, irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo está na noiva, está no corpo. A palavra do Senhor Jesus Cristo está no corpo. É por isso que às vezes a gente insiste em nós, eu sou um dos principais necessitados disso, procurar tirar tudo quanto é garrancho. Eu me sinto muito aquém no sentido de oração, consagração. Eu me sinto aquém nesse sentido. Aí fico naquela desculpa, estou cansado por causa do trabalho físico, estou cansado e coisa. Mas a gente precisa ter um discernimento, porque Satanás não vem com a Testemunha de Jeová, com a Batista, com coisa, não é esse, é esse. Ele vem sorrateiramente, às vezes de lado que a gente não está esperando. Então, irmãos e irmãs, a igreja, ela fazer o possível de tirar tudo aquilo que impede, abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar. Nós não sabemos que hora que nós encontraremos com um grupo de filisteus. Esses filisteus não é vindo conforme veio contra Sansão, não é isso, mas é um problema que às vezes nós não estamos esperando. Quando menos estamos pensando naquilo, a coisa aparece. Aí é a hora. Sansão, que ele tinha, lançou mão de uma queixada de jumento. Agora aquela queixada de jumento, aquilo batia num elmo que era um bronze maciço, que tinha polegada de grossura, disse o irmão Brana, aquele elmo aqui, um capacete aqui, sabe, pegar aquela queixada e descer em cima daquilo ali, que aquele elmo afundava no corpo daquele filisteu. Essa queixada aguentava isso? Nunca. Mas era um homem na mão de Deus. Agora não é um homem na mão de Deus, agora é uma igreja na mão de Deus. Eu fico pensando em Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu fico pensando que no ministério do irmão Brana veio nos dar um chacoalhão e falar: olha aqui, ele é o mesmo. Como que o irmão Brana foi usado pelo Senhor Jesus Cristo no poder sobrenatural? Então, por quê? Para chamar a nossa atenção que Ele é o mesmo. O povo, a igreja, tudo entrou por caminhos que não deveria ter entrado, mas o Senhor Jesus Cristo permaneceu o mesmo. Agora vem, como que em outras palavras, vem um desperta urgente para olhar para isso. Aí, às vezes, Satanás ainda vem, procura um descontentamento aqui, uma desobediência ali, uma falta aqui, uma falta ali, nós perdemos privilégio. Perdendo o privilégio que Ele quer que nós tenhamos, usufruímos e levamos esse testemunho. Disse o Senhor Jesus aqui, Atos capítulo, creio que é capítulo 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Será que estou falando o capítulo certo e versículo certo? Deixa eu ver. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, dando sequência no ministério. É conforme eu falei cedo, não é somente o pastor, o evangelista, não, é o corpo é o sacerdócio. O corpo é o sacerdócio. Então, irmãos, se nós tomamos a palavra do Senhor no espírito da palavra, disse o irmão Brana, seremos um exército invencível, invencível. Agora em Hebreus capítulo 11 tem uma grande lista deles anotados aqui, desses heróis da fé. Foi a chave da porta que fechou a boca dos leões. Foi a chave, a fé, que destrancou as prisões. Foi a fé, a chave da fé, que apagou a força do fogo. Então veja, a chave da fé que apagou a força do fogo. Nós não vamos dobrar Nabucodonosor da sua estátua, não vamos obedecer isso aí, não vamos dobrar. Se o nosso Deus nos livrar, nós não dobraremos. Se Ele não nos livrar, nós não dobraremos, de todas as formas. Mas o irmão Brana mostra que Deus, antes, quando eles foram jogados, antes deles chegar embaixo, Deus já estava ali. Deus já estava ali livrando-os, não tiveram nem cheiro de cinza, de queimadura de fogo. Irmãos, foi gente como nós aqui, não foi seres celestiais, não foi. Moisés, no poder de Deus, para tirar o povo do Egito. Agora, irmão Brana, no poder de Deus, para tirar a igreja do mundo, da religião, usado por Deus da maneira que foi usado. Então veja, irmão Brana fala que Moisés, quando Deus ordenou que ele chamasse por moscas, dentro de minuto, havia em torno, parece-me que 2 quilos de mosca por metro quadrado. Então veja, chega no Mar Vermelho lá, aqui está, gente como nós aqui, gente como nós. Mar Vermelho na frente, rochedo dos lados e o exército atrás. O exército atrás para exterminar com todos. Deus ordena, o mar abriu e eles passaram em terra seca. O mar abriu e eles passaram em terra. Gente como nós aqui, não eram seres celestiais. Qualquer chave feita corretamente, há alavancas no interior da fechadura e requer-se certa forma dessas chaves para girar essas alavancas. E apenas uma pequena alavanca deslocada atrapalha tudo. Portanto, eu creio no Evangelho completo, em toda a palavra de Deus que libera, voltando, cópia levantada por Deus, que Jesus Cristo é o mesmo. Portanto, eu creio no Evangelho completo, em toda a palavra de Deus, que libera o poder de Deus, que direciona suas bênçãos ao povo, e a chave da porta que a destranca, esses grandes heróis, esses profetas e grandes homens da Bíblia que tinham esta chave, foi por isso que puderam fechar a boca dos leões. É pouca coisa, Daniel jogado naquela cova, cheia de leões, famintos por certo. E o rei, arrependido, mas já tinha assinado o edito, não tinha como voltar atrás. De manhã cedo ele chega ali, Daniel, seria o caso que o teu Deus te livrou? Ele, rei, em outras palavras, fica tranquilo, não aconteceu nada comigo, não. Mas aqueles leões estavam sem apetite. Sem apetite? Aqueles astutos
que fizeram aquela trama para pegar Daniel, para pegar o servo de Deus. O rei mandou jogar eles e suas famílias, os quais antes de chegar no fundo da cova, já tinha sido despedaçado pelos leões. Então veja, irmãos, é um Deus vivo, é um Deus vivo. Nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhos. Em outras palavras, filhos, eu mostro tudo isso para vocês no Antigo Testamento, até chegar aqui agora no acabamento, quando é a minha noiva. Quando é a minha noiva se preparando para o casamento, E o diabo vem com astúcia contra nós? Não tem lugar para ele entre nós. Não tem lugar para ele entre nós. Vou passar um pouquinho aqui, mais para frente. O primeiro aceno de cabeça de Deus a um desses profetas, nada podia detê-lo. Um pequeno sinal, já. Ele não tinha de fazer como às vezes faz comigo, insistindo várias vezes, talvez com vocês, espero que não. Mas fica me dizendo, vá fazer isso, então você vai cambaleando, então vai fazer isso. Uma pessoa que orava 2 vezes por semana, caverna e tudo, está dizendo assim, ele não precisava fazer com aqueles profetas que estavam naquele pacto sombra, que às vezes precisa fazer comigo. Aí o Mombrana menciona, não sei se é nessa mensagem ou em outra mensagem, que no sentido daquela gambá. O povo não estava recebendo oração, querendo ir oração, ele enviou um animal ali. E o Mombrana até ter o discernimento que era para ele orar para a gambá, acho que foi mais de um dia parece, acho que 2 dias parece, em torno disso, para ele orar para a gambá. Vimos que a grande hierarquia romana, veja aí, a necessidade de nós estar na presença de Deus. Vimos que a grande hierarquia romana e os demais vão se unir agora, vão mudar alguns programas. Achei que não mudaria, mas vão mudar. Mesmo assim, dar a cada sacerdote o poder de um papa. Agora está uma nação lá, intriga e coisa, e peleja, e eles procuram paz e coisa, e não tem acordo, e as nações é só morrendo gente, e a ONU entra em ação e nada consegue. O Papa manda para tudo. Para tudo. Que poder diabólico nesse mundo. E agora o Mombrana está dizendo aqui, eles vão dar o poder a cada sacerdote, o poder de um papa. Irmãos, a noiva, tudo para ela é se ataviar agora. Se encher do Espírito Santo. Não abrir e piscar de olhos, fica mundo sujo, pecaminoso, religioso, incrédulo. Quanto o poder de Deus chacalhou, o poder sobrenatural não conseguiu chamar, não chamou a atenção de ninguém, mas a atenção da noiva chamou. Essa vai. 3 anos e meio de festa nas bodas do Cordeiro. 1000 anos aqui, Malaquias 4, verso 1 em diante, já tomou lugar nesse tempo. Do que é ímpio não ficou nem raiz e nem ramo. 1000 anos aqui. O que o irmão Brana falou, eu creio de corpo, alma e espírito, sem nenhuma reservinha de dúvida. Ele diz que depois da transformação nós estaremos caminhando como pensamento.
Gostamos, por exemplo, gostamos de planície, já estamos naquela região de planície. Gostamos de relevo, montanhas, já estamos ali. Aqueles que gostam de presenciar cachoeira, que as coisas bonitas, já está ali. O milênio aqui, disse o Mambrana, vai ser como o Éden restaurado. O Éden foi o lugar mais bonito que existia na face da terra, quando Deus pôs o seu primeiro casal. Então, irmãos, tudo isso é promessa para aqueles que agora têm sido agraciados para ter a revelação da mensagem da hora. Então, veja, é glorioso, não podemos sermos ingratos no tocante à misericórdia de Deus estendida a nós. Não podemos. Vai dar a cada sacerdote o poder de um papa. E onde quer que ele esteja, dar a cada sacerdote o poder de um papa, onde quer que ele esteja. E tal. Quão lamentável que a igreja tenha se vendido a dogmas em vez de a palavra. Estão vendo? Ela esqueceu o principal. Lembra daquela comparação do irmão Branco? A flor. Descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ser-me-eis testemunha. Esquecer o principal e for após seus pensamentos, sistemas religiosos, seminários, estudar teologia e tudo isso. Porque deixar o principal, agora que condição que se encontra? Sou rico, sou e de nada tenho falta. Esqueceu até que esqueceu o principal. Esqueceu o principal. Aí o Espírito Santo fala, não sabe que é um miserável, pobre, cego e nu. E não sabe. Irmãos, Bíblia, é real, não é nada menos, nada mais do que real. Tudo isso que está escrito. Mas tem um povinho que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, que quando viesse o primeiro mensageiro, Paulo, eles receberiam. Quando viesse Irineu, eles receberiam. Quando viesse Martim, eles receberiam. Quando viesse a mensagem de Columba, eles receberiam. Quando viesse a mensagem de Lutero, eles receberiam. Quando viesse a mensagem de Wesley, eles receberiam. Quando viesse a mensagem que traz o traje completo da noiva, eles receberiam. E você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte disto. Não é o pensamento de homem que estudou muito e coisa com boa vontade, boa mente, não. Isso é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi aí que deixaram a chave, bem aí. É por isso que os grandes milagres e sinais não são feitos entre as pessoas hoje. Que antes elas perderam a chave. Sim, elas conhecem a porta. Lembra daquela árvore cítrica? O irmão Brando falou, mas cada galho desse no ano que vem vai dar laranja. Não. A seiva vem do tronco. A seiva conhece Jesus. Eles perderam a chave, sim. Elas conhecem a porta, elas sabem que a porta está ali, mas depois é a chave para abrir a porta. Os tesouros estão atrás da porta, estão trancados, fora da vista do incrédulo. Mas o crente que tem fé e pode tomar a chave da fé, é que pode destrancar estas portas, sim, Senhor. Então, irmãos, assim como vocês creem, assim como nós cremos, na mensagem do irmão Brando, de todo o nosso coração, a fé nisso, destranca. Então, veja, se o Senhor Jesus Cristo falou,
e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não deixe solícito pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Então, veja, não deixe solícito, Ele cuida de nós. Então, nós nos entregamos a Ele de coração. Se vem um probleminha, nós fazemos um retrospecto da vida. Olhamos, se encontramos que tem uma falha ali, que está causando o direito do diabo a coçar ali, então nós tiramos aquele direito, nós arrependemos, nós vamos aonde temos que consertar aquilo, se tem que vermelhar, corar o nosso rosto, mas vamos consertar, tirar o garrancho da frente. Mas tirou o garrancho da frente, é toda a porta, todo o tesouro. Então é glorioso demais. Campinas, quantos testemunhos. Pessoas que às vezes vai fazer um curso ou estudo, o que for, pede oração, o pastor ora por ele, depois o testemunho. Outro sentido de enfermidade, vem, pede oração, depois o testemunho. Às vezes até irmãs que eram estéreis, aparentemente estéreis, pediu oração, querendo ter filhos, até por telefone, depois o testemunho. Irmãs que às vezes tinham 2 filhos e queriam uma mulherzinha, vem, pede oração, e a terceira é a mulherzinha. Irmãos, é real. Simplesmente cremos de todo o nosso coração e não deixamos uma válvulazinha para a dúvida. O poder de Deus está na igreja, conforme a escritura já citada. Descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, esse poder está em quem crê da maneira correta. Vamos para a Santa Ceia, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 11, começando com o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lembrando, diz que aqui quer dizer até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso que falei. Fazemos um retrospecto, fazemos um exame. Nada nos condena, temos paz com Deus. Reconheça isso, que a palavra dele está em você. Então, Satanás não tem poder não, a montanha tem que ser removida.
tem que ser removida. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, versículos 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Glórias ao Senhor Jesus. O irmão Brana, ele leu essas escrituras, que o dia que ele pregou esse culto, foi um dia de Santa Ceia. E ele leu essas escrituras que lemos, e depois ele faz oração, fala algumas palavras aqui, e eu quero repetir como ele falou hoje, por exemplo. Aqui, na oração, ele dá uma explicação sobre o vinho, que vinho feito por mãos de ministros. Há mais de 40 anos, creio eu que mais de 40 anos atrás, em plenário nacional, então foi falado sobre esse sentido, que a nossa nação é uma nação que tem região que tem facilidade de fazer o vinho, tal como para o lado do sul, já para o lado do Nordeste já tem dificuldade então é uma nação extensa. Então foi entendido ali que então procurasse-se o melhor vinho que vem ao nosso conhecimento, que seria aqueles que têm condição, vamos supor, se mora perto da onde tem uvas, não falta uvas, ou mesmo a pessoa entende de como fazer o vinho, tudo bem, aquele que pode fazer. A gente mesmo em Birigui teve vontade de fazer uns tempos, mas acaba não fizemos. Teve um irmão lá que até começou a fazer, mas ele estava num espírito não correto, então a gente não aceitou aquilo. Os irmãos vão ouvir a gente ler aqui o irmão Brana falando isso, mas é uma causa que já foi estudado, contrabalanceado e entendido em plenário nacional. Então a gente está dando essa palavra para que ninguém fique em dificuldade. Senhor, aqui o irmão Brana terminou de ler essa escritura que lemos. Senhor, abençoa a leitura da sua palavra. É sempre uma coisa tão santa, uma coisa tão sagrada. Creio que devemos inclinar a cabeça agora em oração silenciosa. Orem por mim e eu orarei por vocês. Oremos uns pelos outros para que Deus seja misericordioso conosco, criaturas indignas que estão prestes a participar deste grande sacramento em memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor. Então, o irmão Brana, ele faz uma oração silenciosa com a igreja, ele orando pela igreja, a igreja orando por ele, e nós fazemos isso nesse momento. Então, uma pequena oração silenciosa, fechando nossos olhos e fazemos essa oração.
O irmão Brana faz uma pausa para a oração silenciosa, espaço em branco na fita. Essa oração de confissão nós oferecemos a Ti, nosso Pai, sobre Teu altar de ouro, com nosso sacrifício. O Senhor Jesus, pedimos em Seu nome. Amém. Agora creio que os anciões tomarão seu lugar e eles da igreja e trarão as pessoas à medida que vierem, fileira por fileira, para a comunhão. Sempre penso neste hino: amado Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. Inclinemos a cabeça. Bondoso e santo Pai, Jeová, o grande e todo-poderoso, envia tuas bênçãos sobre teu povo enquanto esperamos. Perdoa nossos pecados e agora oferecemos a Ti esse sacramento, esse vinho, as uvas que foram cultivadas e mãos de ministro as esmagaram e se tornaram em vinho, para a causa pela qual agora o estamos trazendo a Ti, para poder representar para nós o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-te, Pai, que santifique o vinho com esse propósito. Perdoa cada pecado nosso e que toda pessoa que recebe este vinho em seu corpo, que ela tenha saúde, força e salvação de Ti. Concede, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando ele partiu o pão e o abençoou, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando pegamos estes pedaços de pão kosher, eu creio que quer dizer aqui asmo, né, que é o pão da Santa Ceia, que feito sem fermento e feito por cristãos, e é feito porque ele representa o corpo de Cristo. Entendemos que foram os discípulos do dia de Cristo, ou do dia da igreja, que pegaram estas porções e prepararam a ceia, na última ceia de Cristo. E ao longo da Bíblia foram os discípulos que ministraram essas coisas ao povo. E hoje nossos discípulos modernos, nossos irmãos aqui da igreja, discípulos desta causa, ministram ao povo, e eles pegarão estas porções e as darão ao povo. E agora, quando receber este pão, lembrem-se, ele representa o Cordeiro. Há muitos anos, quando o Cordeiro de Israel foi assado no fogo e comido com ervas amargas, o povo teve forças, seus sapatos nunca se gastaram, suas roupas nunca se gastaram durante toda a jornada até chegarem à terra prometida. Que Deus nos mantenha saudáveis, felizes, servindo-o até chegarmos à terra prometida que Ele nos deu. Oremos. Bondoso Pai Celestial, enquanto falo esta noite daquele santo sacrifício, o corpo de nosso Senhor, em quem habitou a plenitude da divindade, quando penso naquele corpo estando ferido e surrado, e o sangue escorrendo, suas costas e suas costelas expostas, os açoites de alto a baixo em suas costas, quando penso neste pão áspero e batido que o representa, isso vem de novo ao nosso coração. Colocamos nosso coração, Senhor, sobre o Teu altar esta noite. Perdoa-nos, ó Deus, e que este pão partido, ao entrar na boca destes Teus servos,
que reconheçam que foi o teu precioso corpo que foi moído e ferido, e pelas pisaduras fomos sarados. Concede, Senhor, santifica esse pão kosher com o propósito a que se destina. Pedimos em nome de Jesus, amém. Espere um pouco, não é comunhão fechada. Todo crente cristão pode vir à mesa do Senhor para ter esse companheirismo conosco. Senhor Jesus Cristo, que este pão, ó Pai, represente, Senhor, o teu corpo, como teu servo irmão Brana mencionou, Pai. Conceda, Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo confirme isto, Pai. O vinho, Senhor Jesus Cristo, que representa, Pai, o teu sangue, meu Deus, como o teu servo mencionou na oração, Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja aqui comer deste pão e beber deste vinho, Pai, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje mesmo tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eu e o irmão Edivaldo vamos tomar a ceia primeiro, depois as irmãs, aí depois os irmãos, o irmão.
e na cruz por nós padecer. Bendito seja o teu sangue, e por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus, irmãos, mais uma Santa Ceia, e os irmãos, as irmãs vão crendo, irmãs, de coração, que a Santa Ceia tomada no Espírito da Palavra, isso é saúde física e solução de problema. Creia de coração nisso, creia de coração. Glória a Deus. Pai bendito, aceita o nosso agradecimento, Senhor, por mais uma Santa Ceia realizada, e que agora a Igreja possa voltar em paz para os seus lares, Pai. Que a jornada da nossa vida, Pai, esteja encomendada nas suas divinas mãos, Senhor. Os irmãos aqui, as irmãs, Senhor, aqui, Senhor, guardados pelo Teu poder, cada uma sentindo saúde física, paz do Espírito Santo no coração, e que nós também, Senhor, possamos ter uma boa viagem de regresso, e o nosso dia a dia ali, Pai, encomendamos nas Suas divinas mãos, não somente nós três que viemos aqui, mas por toda a Igreja ali em Campinas e região, Senhor, que possamos continuar, ó Deus, usufruindo das bênçãos que a mão divina nos concede, Pai, nos protegendo em todos os sentidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, últimas palavras. O culto está encerrado, né? Só lembrando de que agora